vamos prosseguir, finalizar aqui a vinheta, tá? Vamos visualizar Merge 3D, tá? Tirar aqui a vista da câmera e vamos tirar essa guia aqui também, tá? É Ctrl G. Agora a gente vamos criar a animação em que o corpo vírus ele emerge de uma superfície, tá? E aí a gente vai fazer da seguinte forma: como existe uma sequência aqui de surgimento das células do vírus, né? Tem uma sequência de surgimento, a gente vai sincronizar o movimento de subida do vírus com a sequência de surgimento dos anéis, tá? A gente vai fazer mais ou menos ao mesmo tempo, de forma em que só os anéis que estiverem já para cima da superfície é que vão ser mostrados, tá? Então, vamos já colocar uma superfície aqui, tá? É um Shape 3D, Plane, né? Sem subdivisões nenhuma. O size pode ser 20, tá? E aqui a rotação desse plano, a gente pode colocar menos 90 em X, tá? Então, só para sacar aqui a composição 3D, né? Vamos desabilitar aqui as luzes na viewport e mudar a cor do plano aqui para um cinza mais escuro, para não conflitar tanto com a cor do vírus, tá? Para animar o corpo do vírus, né? Depois do nó replicate, a gente insere um nó transform 3D, ok? Então é esse nó que a gente vai usar para movimentar e animar o corpo como um todo aqui, tá? E qual que é a ideia então? A ideia é que essas primeiras células sejam as células um pouco acima da superfície, tá? Então já vamos fazer isso. Abaixar aqui em Y, olha. Vocês estão vendo? Abaixa em Y e vamos rotacionar um pouco para a gente poder abaixar um pouco mais. Rotacionar no sentido de colocar essas células no topo do corpo aqui, tá? Ok, mais ou menos isso, né? E abaixar um pouco mais, tá? Olha, até essa aqui tocar a superfície, né? Vamos deixar ela tocando a superfície, essa que está surgindo, e pensando que a gente está marcando quadros chaves agora, tá? A gente está pensando isso em movimento. Então, aqui um movimento em que no toque com a superfície, essa célula aqui começa a surgir. Então, vamos marcar os quadros chaves aqui nessas rotações. A gente não vai trabalhar com rotação no eixo Y aqui por enquanto, tá? Só esses dois eixos vão resolver essa questão que eu estou colocando aqui, né? De trazer as células mais para o topo aqui, tá? Vamos dar uma olhada. A maior parte do corpo está aqui para baixo ainda da superfície, né? Então, tocando aqui a animação, olha, vamos colocar mais ou menos nesse ponto e vamos dar uma olhada. Olha, então vamos trazer essas células novas aqui, tá? Para cima. Essas células que acabaram de surgir, né? Para cima e mais ou menos paralelo com a superfície também, tá? Então aqui vamos girar em X, ok? E um pouquinho em Z, tá? Considerando que a gente pode
girar mais um pouco para trazer essas células para cá, né? Que elas estão surgindo. Então vamos girar mais em Z, olha. Trazer elas, olha, tá vendo? Um pouco mais para cima. E um pouco mais alto também, tá? Aqui. E vamos andar mais um pouco. Então, essas são as últimas, né? Olha, tá vendo? Essas são as últimas, então a gente pode colocar essa aqui na base, tá? Então vamos girar, girar aqui em Z, olha. E aqui já começou a nova animação, né? Vamos, um pouquinho antes de começar a animação então, tá? Vamos refazer, vamos eliminar esse quadro-chave aqui. Esse quadro-chave que nós colocamos, vamos refazer ele, tá? Alt, flecha para a direita, né? Eu salto direto sobre o quadro-chave. E aí a gente pode clicar aqui para eliminar o que foi colocado, tá? Então, vamos concluir a subida do do vírus antes que se comece com os movimentos de mola aqui, tá? Aqui nesse ponto a gente conclui com a subida do vírus, tá? Então vamos ver qual é o melhor ponto aqui para ele subir, tá? Então a gente rotaciona em Z, olha. A ideia é que essas células que já estão expostas, né? Fiquem mais ou menos paralelas com a superfície. Essa é a ideia que eu tenho em mente, né? E subindo, tá? Avançando aqui na timeline, a gente vê que as células começam a penetrar na superfície, né? Na medida em que começa esse movimento de mola. Então, aqui nesse momento a gente pode colocar mais um keyframe, tá? Em Y aqui na transição Y. Então vamos subir com ele, tá? Vamos olhar por cima, vamos subir com ele. Até mais ou menos 3, tá? Vamos observar aqui, né? Olha. Agora ajustar todas essas animações aqui, tá? Nas splines, né? Nas curvas de animação. Nodes não precisamos deles aqui, tá? Vamos enquadrar todos eles. Vamos começar com o movimento de rotação. Vou tirar aqui a curva do Y Translation, tá? E aí fica só com essas duas aqui, tá? Aqui eu quero um movimento constante, um ângulo, eu não quero essa mudança na curva do ângulo aqui, eu quero um movimento constante de rotação, tá? Sem essa quebra aqui, tá? Então eu vou considerar que esse trecho aqui, eu vou considerar que ele é o trecho mais importante, tá? Da rotação do movimento. E também considerar que a rotação começa no frame 0, tá? Começa no frame 0 e logo eu vou mostrar como faremos, né? Ela vai prosseguir indefinidamente até o fim da timeline, né? Esses dois quadros, esses dois keyframes aqui, eu vou colocar eles no frame 0, tá? E aqui, vamos dar uma olhada no seguinte, tá? Em X primeiro, tá?
Vamos ficar só com X. Em X, esse keyframe, ele vale menos 1,05 graus, menos 1 grau, né? Tá bom, então vamos deletar ele, vamos memorizar que ele vale menos 1 aí, tá? Vamos deletar ele, tá? E vamos mexer levemente nesse aqui, nesse keyframe 0, para cima, né? De modo que até o valor no instante, no frame 26, tá? Até que o valor de X no frame 26 seja próximo de 1. Ok? Vamos levantar um pouquinho aqui. É esse valor mais ou menos, 10666, tá? Chegando bem próximo do que estava marcado ali como quadro-chave, tá? E aqui a gente tem uma reta, né? Essa, como eu pretendo, né? Eu quero que essa rotação comece em 0 e vá indefinidamente. Então eu seleciono esses dois keyframes e clico nessa opção Set Relative, tá? Então ele vai prolongar essa linha. Então vou fazer a mesma coisa com Z agora, tá? Aqui, voltando ao frame 30, né? Próximo ao frame 30, na verdade é o frame 26 aqui, tá? Então Z, mesmo raciocínio. Aqui em Z, o keyframe está marcando 23,5 graus, tá? Aproximadamente. Então eu vou deletar esse keyframe, memoriza, né? 23,5, deleta esse keyframe. E aí a gente abaixa esse keyframe em 0 até o valor de 27, de 23,5, né? Então, vamos continuar. 23,5, tá? Chegamos lá. Ok? E mesma coisa, vamos prolongar indefinidamente essa curva de animação, clicando em Set Relative. Agora a gente ajusta a subida em Y, né? Tá? Então vamos lá. Também, olha, vamos começar em 0 aqui, tá? Mas em 0 nós já colocamos um keyframe aqui, olha, no frame 0, mais ou menos na continuidade aqui, tá ok? Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Aqui, ok, tá? Precisamos subir mais um pouquinho, tá? Então, vamos pegar esses dois quadros-chave, esses dois keyframes, subir um pouco com eles, tá? Aqui até tocar, até que essa célula aqui toque a superfície, tá? Suficiente. Aqui nesse ponto, né? A gente poderia subir um pouco, talvez. Nós vamos deixar por enquanto que não tem maiores problemas aí, né? Não, tem sim, tá? A gente começa a aparecer algumas células aqui, então a gente já sobe esse keyframe, tá? Deixa as células tocando aqui, as células que estão mais proeminentes tocando a superfície, tá? Vamos dar uma olhada aqui agora, olha, aqui também a gente sobe, olha, tá? Um pouquinho, né? A gente sobe um pouco. E aqui agora eu acho que já é o caso da gente olhar o que está acontecendo com essa curva. Essa curva está quase adquirindo a forma de uma curva Bézier, tá? Então vamos a ela, né? Se nós teclarmos em S e já convertermos essa curva para uma curva de Bézier, né? Então aqui a gente já pode começar a ver melhor a situação. Eu acho que aqui em 0 a gente não precisa que o movimento comece acelerando, né? Então esse handle
pode ser bem próximo ao ponto aqui e ser alinhado com a própria curvatura, né? Esses dois pontos aqui, podemos deletá-los, né? Aqui, eu acho que a gente pode antecipar, né, a desaceleração, puxando esse handle, antecipa a desaceleração do movimento, né? E aqui nesse keyframe a gente simplesmente alinha os handles com a curva, né? Tangenciando, né? O handle tangenciando aqui a curva. E talvez esse camarada aqui possa recuar um pouco, tá? Vamos testar, né? Pouquíssima coisa acontecendo sob a superfície, né? Olha, pouquíssimas células surgindo, coisa praticamente imperceptível, né? Aqui, as principais células estão na parte de cima, né? Ok? Vamos ver aqui essa primeira possibilidade de contato aqui, olha. Ah, tá. Olha, contactou, tá vendo? Contactou a superfície. Então, podemos antecipar um pouco essa chegada desse keyframe, né? Puxando um pouquinho aqui, ó, olha, puxando o handle, ele antecipa a chegada ao ponto, né? Ok? E aqui podemos manter, né? Agora a gente vai ter que resolver uma questão com a iluminação do vírus, né? Vamos ver o que acontece aqui. O vírus, ele acaba com esse movimento de subida dele, ele acaba saindo para fora da caixa de iluminação que nós criamos, né? Aquela caixa, essa caixa aqui que nós usamos numa ferramenta Replicate para espalhar 8 pontos de luz, né? Então, novamente, vamos colocar essa caixa aqui na cena para a gente olhar, né? E vamos fazer o seguinte aqui, no objeto Shape, que inclusive vou até renomeá-lo como Lightbox, para ficar mais correlato, né, com a função que ele desempenha na composição, tá? Então, Lightbox, aqui em Lighting, vamos tirar esse Affect by Lights, então só para a gente visualizar melhor o que está acontecendo. Então a gente tem esse Lightbox, né? E o vírus, ele nesse movimento que ele faz, ele sai para fora, olha. Então tem essa zona escura aqui, toda essa zona escura em cima, né? O que nós precisamos fazer é fazer essa caixa acompanhar o movimento do vírus, ok? Mas só o movimento de subida, não o movimento de rotação não é necessário. Então, como fazemos isso? Da mesma forma com que a gente conectou esses anéis aqui, tanto nas elipses, né, no momento da abertura dos anéis, ou no momento do movimento de mola que eles começam a fazer, né? Então a gente tem uma conexão por expression. A gente vai pelo mesmo caminho, seleciona o nó aqui que tem o movimento do vírus, né? Fixa na janela Inspector e vamos selecionar Lightbox aqui, tá? Lightbox tem aqui a sua seção também igual, né, de Transform, né? Uma aba aqui de Transform, e aí a conexão é esta aqui, olha, Y, Translation Y, tá? Expression,
com a Translation Y do Transform 3D 1 aqui, tá? E só, pronto, eles têm que ser iguais. E aí, observando aqui essa cena, né? O Lightbox agora passa a acompanhar o vírus, né? Tá bom? E então a gente não precisa mais de visualizar esse Lightbox. Vou eliminar ele aqui da cena, tá? O conceito que eu vou usar para criar o reflexo do vírus vai ser na verdade, o de criar um reflexo na câmera, tá? Vocês vão entender aqui o que eu quero dizer. Eu vou criar uma segunda câmera que seja reflexo desta câmera aqui, ok? Reparem no seguinte, eu vou linkar aqui com essa câmera um quadrado, tá? Então deixa eu linkar aqui com ela, escolher aqui um cubo, tá? Vamos retirar aqui as subdivisões, a gente não precisa de nada disso aqui, só para ficar mais leve. Vou criar um cubo aqui, olha, para ficar mais ou menos alinhado com essa câmera aqui, para a gente ter uma ideia, né? Deixa eu fazer um pouco mais comprido isso, assim, tá ok, tá? Então esse cubo tá linkado à câmera, né? Então se eu movimento a câmera, tá aqui o cubo seguindo, né? Só para a gente ver, ok? Se eu movimento ou se eu rotaciono aqui, tá? Deixa eu colocar a vista da câmera aqui, tá? E logicamente, né, essa caixa aqui, vamos retirar o preenchimento, deixar ele só em wireframe, tá? Para vocês verem. Então, então tá aqui o wireframe. Outra coisa, deixa eu tirar o lighting, né, Affect by Lights, que ele fica mais evidente também. Então, só para vocês verem, né? Então, se eu movimento aqui a câmera, né? Aqui o cubo tá seguindo, né? Tá linkado com ele, né? Se eu movimento ou se eu rotaciono a câmera, ok? Agora, olha só. Essa câmera, eu vou colocar ela para ela sofrer uma transformação que vai criar um clone simétrico dela, tá? Simétrico em relação à superfície aqui, a superfície, tá? Então, eu venho em 3D, Tools, 3D e Transform 3D, tá? Esse Transform aqui, em Scale, a gente desabilita Lock e faz com que no eixo Y o valor seja negativo em -1, né? Então, ok, então vamos fazer essa câmera atravessar o Transform 3D, né? E conectar ela aqui no Merge 3D para a gente observar aqui, tá? Então, olha só, abaixo da superfície eu tenho esse bloco aqui representando a câmera, né? Então, essa câmera, né? Se eu olha só o que houve aqui também. Deixa eu eliminar essa superfície. Na verdade, trocar essa superfície aqui, que é esse plane, né? Tirar ele de cena. Vou trocar ele pelo grid, tá? E vamos observar aqui. Então, olha só, essa câmera. Então, se eu olho para baixo aqui e olha só, aqui nessa vista, ele já entendeu que ele tem que olhar pela câmera clonada aqui, pela câmera transformada, ok? Então aqui, olha, ele já tá, essa vista já é ele olhando de baixo para cima, tá? E ao mesmo tempo invertendo. Olha o eixo Y aqui para baixo, tá? Ele está invertendo o eixo. Colocamos a escala em -1 aqui em Y, né? Então ele está tornando a câmera simétrica sobre o eixo Y e em relação ao ponto zero, a superfície em relação ao nível zero, né? Representado pelo Y igual a 0, ok?
Então, olha, essa imagem aqui já é o reflexo, já é a câmera olhando de baixo para cima aqui, tá? Novamente, né? Olha, subindo ou descendo, ou rotacionando, né? Então vocês percebam o espelhamento que está acontecendo aqui, ok? Agora, a única forma de aproveitar isso corretamente, tá? Deixa eu colocar isso aqui de lado. Vamos colocar esse transform mais para cá, esse shape, que é o plano, né? No chão, vamos colocar ele aqui para não atrapalhar ele mais numa área aqui. Depois eu vou buscar ele mais tarde, né? Que ele vai ser útil mais tarde. Mas para essa câmera aqui, vamos colocar ela mais para o lado ainda, tá? Essa câmera transformada, ela precisa entrar numa outra linha aqui de renderização. Então, eu vou copiar esse merge, esse render e esse color corrector, eu vou copiar mais tarde, tá? Mas de uma outra forma. Então, eu vou copiar esses dois. Então, copy e paste, ok? Eu já vou renomear esse merge aqui, já vou renomear para reflexo, para a gente deixar sempre organizada a nossa composição, tá? Então aqui é reflexo. Então essa câmera transformada entra nesse merge, ok? E aí a gente tem duas renderizações. A gente tem essa renderização, ok? Aqui esse box aqui, ele não precisa mais dele, eu vou até deletar, porque foi só uma referência para vocês entenderem o que está acontecendo, né? Vou deletar esse box. E ok, então, câmera principal, estamos vendo o render aqui. Então, o que precisa vir nesse merge? Precisa vir aqui o vírus, né? O vírus está chegando por aqui, então vamos conectá-lo ao merge do reflexo. Eu vou colocar esse merge aqui então, tá? Reflexo pela perspectiva da câmera, ok? E vamos colocar aqui a iluminação chegando também aqui, né? Tem que a câmera precisa olhar para o vírus e o vírus precisa ser iluminado pelo mesmo jogo de luz, né? Agora aqui, para reduzir a quantidade de conexões, em vez de duas conexões para colocar a luz aqui, vamos fechar em uma única conexão, puxando um merge 3D, e esse merge vai agrupar essa luz ambiente com a luz point replicada, né? Então a gente tem uma única conexão de luz, e nesse merge aqui que está representando a luz agrupada, vamos colocar ele sendo pass through lights, ok? Então vamos aqui puxar um pouquinho para cá, tá? E conectar aqui também, tá? Essa luz. Então a gente tem a luz entrando em dois merges aqui, tá? Então tanto um quanto o outro. Então, ok. Então por aqui a gente já consegue ver pela vista 3D mesmo, né? Pelo merge 3D e pelo render igualmente, né? Então merge principal, render, ok? Da cena principal e o render da cena refletida, tá? Esse color corrector aqui, tá? Eu vou copiar também aqui, né? Porque afinal de contas, sendo reflexo, é uma correção que se faz no principal, o reflexo também vai... Vamos fechar um pouquinho aqui a distância, tá? E esse color corrector eu vou copiar e aqui paste instance, ok? O que significa? Significa que qualquer alteração que eu faça neste nó vai se propagar para esse automaticamente, tá? Então aqui eu tenho, olha, color corrector 2 olhando esse nó aqui, e aqui a gente olha esse nó, tá?
O que está entrando aqui por hora é o background, né? O que a gente está enxergando aqui é o background que está entrando nesse merge 2D agora, né? Mas aí a gente faz o seguinte, vamos pegar tudo isso aqui, Shift, desconecta e puxa para baixo, tá? Isso aqui a gente vai usar mais tarde. E aqui com um novo merge 2D, nós vamos conectar os dois renders aqui, né? Então o render do reflexo vem no background do merge, né? E o layer principal vem no foreground, fica acima, né? Vamos voltar aqui para a gente ver o que está acontecendo, mais ou menos, né? Então, olha, aqui a gente já consegue perceber, ok? O efeito aqui acontecendo, tá?